Domingo, dia 8 de outubro de 2023. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo aqui do canal Terra Brasilis News. Pois é, o mundo acordou ontem com esta situação terrível lá na faixa de Gaza, né, na divisa entre Israel e a Palestina. E claro que o mundo não fala de outra coisa. Por quê? Porque as consequências disso tudo podem interferir na vida de qualquer ser humano mundo afora. E eu vou tentar explicar para vocês o porquê, né? Não fiz vídeo ontem sobre esse assunto justamente para poder me preparar melhor e trazer para vocês informações sérias, verídicas. Nada daqui vai ser na base do achômetro. Foi muito bem buscado essas informações para que todos estejam cientes do que está acontecendo. Vamos começar dizendo o seguinte: o Brasil não poupará esforços para evitar a escalada do conflito, inclusive no exercício da presidência do Conselho de Segurança da ONU. Conclama a comunidade internacional a trabalhar para que retomem imediatamente negociações que conduzam uma solução ao conflito, que garanta a existência de um Estado palestino economicamente viável, convivendo pacificamente com Israel, dentro de fronteiras seguras para ambos os lados. Muito bem. Esta foi a declaração do atual mandante brasileiro, que em momento algum citou o grupo armado Hamas, em momento algum, né, disse nada sobre os ataques feitos a Israel, só disse que é necessário garantir um Estado palestino. Claro que isso tudo tem motivo de ser. Todos nós sabemos que a ala do PT, o envolto do atual presidente brasileiro, sempre apoiou a Palestina, sempre apoiou o Hamas, né? Ou seja, existe aquele tal manifesto que eu vou falar no final, assinados a favor do Hamas por vários políticos do PT. Existe aquele vídeo da Gleisi Hoffmann agradecendo e pedindo ajuda ao mesmo tempo ao Hamas. Existe a declaração de alguém do Hamas dando os parabéns pela eleição do atual mandante brasileiro. Ou seja, não precisamos nem entrar nesse assunto porque vocês sabem do que se trata. Mas claro, o Palácio do Planalto quer aproveitar o momento para chamar para si a atenção como um governo estadista, já se preparando para mandar aviões para resgatar os brasileiros que possivelmente queiram voltar para a terra tupiniquim, sem ao menos saber de fato a real necessidade, já que o conflito se dá especificamente na faixa de Gaza, na fronteira leste de Israel com a Palestina. Então não se sabe até que ponto isso se faz necessário. Mas o mandante quer mostrar que pode ser o mediador da paz, como se isso fosse possível, já que esta inimizade contra Israel no Oriente Médio é histórica e até chamada pelos inimigos de Guerra Santa. Vamos pensar da seguinte forma: muito está se falando que a defesa de Israel marcou bobeira, estava dormindo, estava de touca e não prestou atenção nos movimentos do Hamas. Isso pode ser verdade. Quem sou eu para discordar? Mas também ninguém tem certeza. Até porque temos que levar em conta que o Hamas vem se preparando há muito tempo. Desde março de 2021, o Hamas cessou qualquer embate com Israel. Eles estavam trabalhando, se preparando. Um outro detalhe: todo mundo fala que o sistema de defesa de Israel não conseguiu evitar os diversos mísseis, os milhares de mísseis que caíram em território israelense. Até mesmo porque possui o tal Iron Dome, né, a cúpula de ferro. Por que não conseguiram? Vamos lembrar aqui o seguinte, que realmente o Iron Dome, que é um sistema de defesa israelense, ele consegue enviar automaticamente, ao mesmo tempo, 20, né, antimísseis. Ou seja, se soltarem 20 mísseis, esses 20 mísseis vão ser pegos pelo Iron Dome. Só que o Hamas dessa vez soltou centenas
milhares de mísseis ao mesmo tempo, o que tornou inviável o Iron Dome detectar a todos. Tá? Ou seja, não se pode somente culpar a defesa de Israel, mas levar a sério o preparo do Hamas para ter efetuado esse ataque. Tá? Outro detalhe importante, houve áreas, inclusive da Cisjordânia, né, que também faz divisa com Israel, onde caíram mísseis. E não foi por engano, porque esses mísseis que caíram na Cisjordânia eram mísseis que foram direcionados a áreas onde viviam israelenses. Né? E somente um território importantíssimo não foi atingido por uma única bomba, um único tiro: Jerusalém. E por que Jerusalém não sofreu ataque algum? Vamos lembrar que hoje Jerusalém é um polo religioso. Esse polo é chamado assim por quê? Porque lá existem muçulmanos, cristãos, evangélicos que visitam Jerusalém anualmente. É um território que recebe todas as religiões praticamente, não é somente muçulmanos. Né? Nós estamos cansados de ver excursões de católicos e evangélicos, né, que vão a Jerusalém. E lá existe a maior mesquita muçulmana. Então imaginem vocês se uma bomba do Hamas atingisse uma mesquita muçulmana ou atingisse o Muro das Lamentações. Aí seria um conflito no Oriente Médio sem fim, sem tamanho. Ora, por isso Jerusalém foi poupado. Isso são detalhes importantes que pouco se fala, mas vale a pena, né? Agora, o que está acontecendo lá no Oriente Médio, mais especificamente na faixa de Gaza, é uma guerra que já vem sendo travada desde quando Israel se transformou em Estado, né? Ou seja, essa decisão de Israel em se transformar em Estado, inclusive aceito pela própria ONU, desagradou a todos os palestinos e os países aliados do Oriente Médio. O Hamas ele foi criado em 1987 como uma resposta, digamos, à primeira intifada, um levante palestino, né, vamos dizer assim, contra a ocupação israelense. O grupo foi fundado por um grupo de membros da Irmandade Muçulmana, uma organização islâmica sunita, né, que tem como objetivo a criação do Estado Islâmico na Palestina. Ora, a criação do Hamas veio a se somar com o já existente grupo Hezbollah, que foi fundado em 1982 lá no Líbano, no sul do Líbano. Esse aumento da violência e do sentimento anti-israelense entre os palestinos aconteceu por conta da ascensão dessa Irmandade Muçulmana, que forneceu e ainda fornece ao Hamas apoio financeiro, ideológico, militar. Isso por conta da ineficiência da Organização para a Libertação da Palestina, a tal da OLP, fundada lá em 64 por Yasser Arafat, ídolo, né, do atual mandante brasileiro, que postou muitas fotos junto de Yasser Arafat. Tanto o Hamas quanto o Hezbollah são dois grupos radicais que têm relação próxima com o Irã. O Irã que fornece armamento, fornece apoio financeiro e apoio ideológico, né? E compartilham treinamentos de inteligência, o que obviamente aumenta o risco e a preocupação, principalmente com o Irã, que volta e meia está rondando aqui América do Sul, constantemente com navios indo para a Venezuela, com 2 navios iranianos, né, lá no porto do Rio de Janeiro, quando o mundo inteiro condenou e o governante brasileiro nem sequer despistou para proibir que os navios atracassem no porto carioca. Agora, essa violência aplicada pelo Hamas contra os civis israelenses, no dia de ontem principalmente, para isso não existe explicação lógica e muito menos justificativa.
pois a perda de vidas em combates armados é meio que óbvia. Mas a forma bárbara como jovens, crianças e idosos foram mortos é inaceitável. Sequestro de vários israelenses, tortura, assassinatos a sangue frio. Isso não tem explicação possível. E hoje, domingo, já na hora do almoço, já se estimava em 1.000 pessoas mortas e milhares de feridos. E obviamente que esses números irão aumentar, pois a contraofensiva israelense promete ser devastadora. Um comandante do exército de Israel chegou até a citar no dia de ontem que o Hamas havia aberto a porta do inferno e que o troco será devastador. Claro, o Netanyahu precisa dar uma resposta, obviamente, para mostrar ao povo israelense que seu exército é forte, que sua inteligência é competente e que, claro, Israel não pode aceitar o ataque sofrido. Netanyahu, que mais uma vez passa por situação política delicada por conta de um pacote que está sendo estabelecido em Israel e que a população não está muito contente. Mas isso é outro assunto. As reações políticas são os pontos mais sensíveis nesse momento, pois os líderes mundiais terão que se posicionar a favor ou contra Israel. Os Estados Unidos, por exemplo, que tem cerca de 6 milhões de judeus em seu território, né, já se pronunciou através de um rápido discurso de Joe Biden dizendo que os americanos nunca irão virar as costas para Israel e que o apoio é total e irrestrito. E claro, o discurso não poderia ser diferente, já que os judeus que estão nos Estados Unidos, que são os donos do dinheiro, né, os grandes nomes, os grandes bilionários americanos, são de ascendência judia, né, e eles são considerados o povo mais propenso a ser rico e educado dentro dos Estados Unidos do que a população em geral. Então, obviamente que os Estados Unidos nunca vai deixar de apoiar Israel, até porque também recebe muita ajuda tecnológica de Israel, né? Países da Europa também se manifestaram criticando o grupo Hamas e defendendo Israel. Mas aí vem o Brasil. Assim como o Irã, China, Rússia, Venezuela, todos apoiam o Irã e, consequentemente, o Hamas, o Hezbollah, né? Poucos têm a coragem de citar e afirmar que apoia, como um mandante brasileiro que passou o pano para não ficar mal para ele, né? Ora, se a gente levar em consideração esse posicionamento do Brasil, que agora ocupa a cadeira rotativa da presidência do Conselho de Segurança da ONU e que quer mediar a paz entre Israel e a Palestina, coisa que nunca ninguém conseguiu, porque esta é uma guerra, como eu disse no início, até chamada de Guerra Santa, porque isso vem lá de trás, né? Mas não, o Brasil quer ser o mediador. Claro que a importância desse desejo brasileiro é zero, ninguém vai levar isso a sério. E essa reunião que está sendo feita hoje, ou já foi feita, no Conselho de Segurança da ONU, é uma reunião praticamente obrigatória. Toda vez que existe uma situação crítica a nível mundial, a nível de segurança, o Conselho se reúne. Então não é que o Brasil tomou a decisão de convocar, não, isso é padrão, tá? E não é ele que vai ditar as regras, ele vai ser o presidente da mesa, mas não é a palavra do Brasil que vai ditar a ordem das coisas, né? Ora, vão ignorar o que os americanos vão dizer? Vão ignorar o que os países europeus vão dizer? Claro que não, né? Mas isso é política. E o Brasil quer chamar a atenção como aquele que promove a paz. Assim como resolveu o conflito no leste europeu, né? Numa mesa de bar tomando cerveja. E todo mundo viu no que deu, não é? Quer dizer, essa reunião não vai servir para absolutamente nada,
Por quê? Israel não precisa de apoio militar, para começo de conversa. Israel tem uma das forças armadas mais poderosas do mundo. Um país pequenininho que tem cerca de 280 mil homens em suas forças armadas. Forças armadas de qualidade, com tecnologia de ponta, equipamentos de ponta. Não precisa. Pode precisar de apoio diplomático, o que é diferente. E outra, começou ontem a coisa, vamos ver agora a sequência para descobrirmos de fato o que será feito. Até porque o Hamas vai usar esses reféns que pegaram em Israel para usar como escudo. Eles jogam sujo. Eles vão colocar esses reféns como escudo, ou seja, se Israel bombardear, pode matar inclusive israelenses. Então o jogo é sério, é jogo sujo, pesado, difícil, não vai ser fácil. Tem gente achando que em uma semana isso se resolve. Não creio. Até porque também o Hamas vai querer, se possível, trocar seus reféns por reféns do Hamas que está em Israel. Ora, essa é a situação do momento que nós estamos vendo. E desde que Israel foi decretado um Estado lá em maio de 48, a situação pegou fogo. Vários países do Oriente Médio se voltaram contra Israel, né? Ou seja, Egito, Jordânia, Síria, Líbano, Iraque, todos eles invadiram na época o recém-criado Estado israelense. E o que aconteceu? Israel ganhou a parada. Todos eles tiveram que se retirar e ficar quietos. E desde então, essa encrenca não para. Então, é importante a gente prestar atenção, porque a partir de segunda-feira, para nós, não para eles, porque para Israel a semana começa no domingo. Para quem não sabe, em Israel o banco abre no domingo, as escolas abrem no domingo, porque o dia sagrado lá é o sábado, né? O final de semana deles sagrado começa na sexta-feira, acho que no pôr do sol, e vai no sábado o dia todo. Domingo é um dia normal, mas para nós, segunda-feira, podemos esperar o quê? Um mercado financeiro turbulento, um dólar elevado, possivelmente vai subir mais do que já está, e os líderes mundiais tendo que pensar no que dizer. Por quê? Isso que está acontecendo pode influenciar, inclusive, em eleições mundo afora. Joe Biden, por exemplo, ele não poderia jamais refutar, né, um apoio a Israel. Por quê? Obviamente que isso faria com que a percepção de vitória dele fosse para o vinagre de vez. Ao passo que, dando uma resposta rápida e apoiando Israel, isso melhora um pouco a imagem dele, que é muito baixa ainda. Donald Trump foi mais rápido que ele, porque em suas mídias sociais, Trump deu apoio efetivo para Israel, e obviamente que aumenta a popularidade dele. Assim como aqui no Brasil, antes mesmo do atual mandante soltar a nota dele, o nosso presidente Bolsonaro fez uma leitura lá em Minas Gerais, dando total apoio a Israel. Então tudo isso é levado em conta. Tudo que for dito pode pesar nas eleições mundo afora, né? E claro, a gente tem que lembrar que a possibilidade de vitória é mesmo de Israel, porém, acho difícil que essa vitória ocorra sem perdas significativas. Que nem eu falei agora há pouco, não dá nem para comparar o poder militar de Israel com qualquer país ali do Oriente Médio, né? Vamos lembrar que Israel fornece para os Estados Unidos toda a tecnologia em armamentos, inteligência, né? Ou seja, fornece a Intel, para se ter ideia, né? Que fabrica aí processadores. Ou seja, tecnologicamente Israel está muito bem preparado e não vai precisar de ajuda militar de ninguém. Agora, o que a gente pode pensar é o seguinte: como que isto chegou no ponto em que chegou? Claro, é óbvio que o Hamas estava trabalhando quietinho, devagarinho,
para propor esse ataque que foi feito. Podem até condenar aí o serviço de inteligência israelense por não ter percebido. Mas fato é que você não consegue combater um inimigo anônimo. Vamos lembrar que quando o Hamas atacou, já havia muitos soldados deles dentro de Israel, que foram justamente aqueles que praticaram os assassinatos e os sequestros. Assim como aconteceu no 11 de setembro nos Estados Unidos, onde os pilotos que jogaram os aviões contra as torres eram muçulmanos, cidadãos americanos. Então tudo é feito de uma forma muito calma, muito cautelosa, muito estudada, porque tudo tem um efeito que pode ser até contrário. Eu acho que vai ser contrário ao Hamas. Por ora, meus amigos, essa conversa que o Brasil já está mandando aviões, 6 aviões vão para lá buscar brasileiros, isto é, por enquanto, política do atual mandante brasileiro, porque, como eu disse, ninguém até agora, pelo que eu saiba, está pedindo socorro para abandonar Israel. Até porque os aeroportos estão funcionando normalmente em Israel, diferentemente do conflito no leste europeu, quando o espaço aéreo foi fechado. Lá o espaço aéreo não está fechado. O país é colado com vários países da Europa. Então essa já pressa de falar, estamos mandando avião, isso é propaganda política, né? Mas a partir de amanhã nós vamos começar a sentir realmente o verdadeiro efeito desse ataque brutal do Hamas a Israel e que certamente terá uma resposta. Por hora, meus amigos, é o que eu tinha para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, claro, deixem os likes, passem o vídeo para os seus amigos, convido os amigos para se inscreverem no Terra Brasilis News. Se não gostaram, sinto muito. Tentei fazer o melhor para trazer notícias fresquinhas para vocês, ok? Desejo a vocês um excelente fim de domingo, muito bom descanso e até a próxima, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.